É um prazer que novamente tenhamos a oportunidade de nos reunirmos para juntos podermos refletir um pouco acerca dos ensinamentos de Jesus e das obras referentes a Ele. Vamos, neste momento, procurar serenar os nossos pensamentos, deixando por alguns instantes os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições. Vamos imaginando a figura do Mestre Jesus, procurando entrar nessa sintonia de amor, de paz, de equilíbrio. Vamos carregando os nossos corações com os melhores sentimentos. E imaginando a figura de Jesus, nós pedimos aos companheiros da espiritualidade que nos assistem neste momento a permissão para que possamos dar por iniciado de nossa parte o nosso estudo do Evangelho de hoje. Com a graça de Deus, que assim seja. Hoje nós iremos conversar sobre o livro Vinha de Luz, que é uma autoria de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Vamos discorrer sobre a lição de número 114, cujo título é O Quadro Negro. Palavras de Jesus contidas no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelação do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre os companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam, porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade,
entendimento e perdão. Ó, vós, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Que bela analogia nós temos aqui entre o quadro negro, a nossa mais conhecida lousa escolar, e a forma como nós escrevemos nesse quadro negro. São as nossas ações na vida. No dia a dia, nós temos a oportunidade de entrar em contato com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos o contato de sermos orientados, de ter essas pessoas como exemplo. Mas chega um determinado momento onde nós precisamos mostrar qual é o nosso aprendizado, qual é a nossa evolução. E aí somos nós e as ações. Somos nós e aquilo que nós amealhamos de experiência. Quando chegam as provas, quando chegam as expiações, é o momento onde tudo aquilo que nós aprendemos, é o momento em que tudo aquilo que nós sorvemos ao longo da nossa existência são colocados para trabalhar a nosso serviço. Se ao longo da nossa existência, em contato com os nossos semelhantes, nós fomos tirando proveitos positivos da vida, fomos aprendendo com os erros e com os acertos de todos? Sim, nós aprendemos com os erros e com os acertos daqueles que estão ao nosso redor. Não é preciso que, para termos a experiência necessária na nossa vida, nós precisemos passar por todo tipo de aprendizado conosco, ocorrendo, acontecendo conosco. Nós não precisamos passar por todas as experiências da vida para sermos espíritos vivenciados. É por isso que nós vivemos em sociedade. Eu posso olhar, eu posso observar, eu posso aprender com tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Infelizmente, nós aproveitamos aquilo que está ao nosso redor para julgarmos. Mas essa não é a nossa competência. Em outras oportunidades, nós já conversamos muito sobre o quanto nós não podemos e não devemos julgar, inclusive os motivos. Mas nesta conversa de hoje, o que nos interessa é que nós observemos as atitudes dos nossos semelhantes e, com amor, com o carinho, pensemos como agiríamos se nós estivéssemos passando por essas situações. Será que nós teríamos a tenacidade, a firmeza de conseguir seguir adiante, sem ódio, sem rancor, sem se desestruturar? E é assim que nós vamos olhando nas atitudes e nos movimentos dos nossos semelhantes, nós vamos analisando como o nosso comportamento deveria acontecer. Se nós nos sentimos aprovados naquele sentimento, saberíamos como agir. Quando eu digo saber como é agir em conformidade
com a lei de Deus, com amor, com paciência, com tolerância, com resignação, compreendendo a evolução e o estado de cada um. Se nós, nos colocando nesta situação, verificamos que estávamos em condições de passar por isto, que ótimo! Nos resta seguir adiante e continuar nossa jornada. Se ao fazer este exercício, nós percebemos que não estamos ainda suficientemente em condições, nós vamos verificar aonde eu preciso modificar. Preciso ter mais paciência? Preciso aprender a compreender mais o meu semelhante? Preciso ainda entender melhor que Deus é Pai e que tudo aquilo que acontece conosco não acontece sem o seu consentimento, sem a sua aprovação. E se eu estou passando, é porque eu mereço, porque em algum momento eu causei algum desequilíbrio que eu preciso reparar. Em algum momento eu não tomei o caminho correto e preciso agora compreender qual é o caminho correto. E, portanto, eu vou fazendo essa autoanálise ainda quando os acontecimentos não ocorrem comigo. E desta maneira eu vou me instruindo, eu vou adquirindo a capacidade da aprendizagem. E eu vou, assim como o bom jardineiro, retirando do meu espírito as ervas daninhas. E esse é um mecanismo muito importante para eu ir aprendendo com a dor e com o sofrimento dos outros. Mas da mesma maneira, eu também preciso aprender com a vitória dos outros. Um semelhante, uma pessoa que conheço, uma pessoa que faz parte do meu relacionamento, está numa situação boa, ela conseguiu conquistar um ponto de destaque. Como eu estaria se eu tivesse na mesma posição desta pessoa? Eu estaria exasperando a minha vaidade? Eu estaria achando que eu era a pessoa mais importante do mundo? Ou eu estaria imaginando que isso é uma consequência natural do esforço de cada um e que cada um recebe segundo as suas obras, mas que ao mesmo tempo eu tenho que respeitar todos aqueles que estão ao meu redor e que não estão na mesma condição? Eu já consigo agir desta maneira? Se eu ainda vejo um traço de vaidade, de egoísmo, de prepotência, eu preciso me modificar. Se a vitória do meu semelhante me causa inveja, me causa desconforto, faz com que eu procure denegrir a sua conquista, eu também preciso me modificar. E assim, nessa autoanálise diária, eu vou encontrando o material, eu vou encontrando as ferramentas para eu poder conhecer quem sou eu. Lembram-se de Sócrates? 500 anos antes de Jesus Cristo, ele já dizia que nós devíamos conhecermos a nós mesmos. Nós já aprendemos a nos conhecer? Quando nós nos conhecermos, conheceremos as nossas virtudes, os nossos pontos defeituosos. As nossas virtudes nós vamos trabalhar para que elas continuem a dar bons frutos. As nossas imperfeições nós vamos também com amor, também com tolerância, também com paciência tentar nos modificarmos. Nós não mudamos da noite para o dia. São longos períodos de trabalho árduo.
necessários para a nossa evolução, necessários para que possamos conquistar a verdadeira felicidade. É por isso que é tão importante fazermos sempre uma autoanálise, verificar quais são os nossos passos, onde nós podemos melhorar, onde eu posso me transformar em um espírito melhor no sentido mais próximo daquilo que Jesus pediu para nós. Que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós formos fazendo esse exercício, se nós formos burilando o nosso espírito, chegará o momento, como disse o tema de hoje, do quadro negro. Aquele momento onde as nossas provas, as nossas expiações ocorrem. Quando acontecem as provas? Quando nós estamos naquele momento de mudar de fase. Quando nós já conseguimos dar alguns passos. Quando nós já temos toda a teoria dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Vamos conseguir colocar em prática todos esses ensinamentos? Aí vem a prova. E exatamente como acontece com a prova do aluno, que é aquele que se sai bem, ele continua a sua jornada sorvendo outros acontecimentos, outros ensinamentos, e quando ele não se sai bem, ele precisa novamente rever os conceitos para poder ser aprovado. O mesmo acontece conosco na vida. Vinda a prova, se eu consigo superar, se eu consigo colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, eu sigo o meu caminho buscando outros ensinamentos, buscando outros aprendizados. Se eu não conseguir, nova oportunidade me é dada para que eu consiga me superar e assim ser merecedor de continuar a minha jornada. Já as expiações, trata-se daquilo que nós colhemos, porque sabemos que a sementeira é gratuita, mas a colheita é obrigatória. Se lá no passado eu semeei dissabores, se eu semeei desequilíbrios, hoje eu preciso trazer o equilíbrio. Hoje eu preciso reparar aquilo que eu fiz. É a oportunidade que a lei de Deus me dá de reparar com o meu próprio trabalho, com o meu próprio suor, com o meu próprio aprendizado, aquele desequilíbrio que eu causei. E mais uma vez, eu preciso do amor, do conhecimento, da paciência, da tolerância e da resignação. Se eu consigo, se eu reparo, mais uma vez eu continuo a minha jornada. E não nos esqueçamos que neste exato momento, todos nós, embora estejamos colhendo o que semeamos no passado, ato contínuo nós estamos semeando o que vamos colher no futuro. Semeamos o bem, semeamos o amor, semeamos o respeito pelo próximo. É isso que nós vamos colher no futuro. Se nós ainda não aprendemos a semear o bom grão, não é justo que no futuro tenhamos uma boa colheita. E é desta maneira, então, que nós próprios, somos os artífices do nosso amanhã. Fazendo um bom trabalho hoje, no futuro a colheita será boa. Não fazemos um bom trabalho, não colhemos bem. Mas isso não é um castigo, é a oportunidade de reparar e assim ir transformando o nosso espírito através do amor, não da dor. Através do amor, nós vamos transformando o nosso espírito em uma ferramenta afiada, em um instrumento útil
nas mãos da espiritualidade, com os quais nós compomos para que todos nós, todos juntos, possamos trabalhar pela causa primária de todas as coisas, por Deus. Então, chegada a prova, chegada a expiação, dificilmente nós distinguimos o que estamos passando, se é por uma prova ou se é por uma expiação, e não nos faz a menor diferença, porque o que é necessário? Agradecer a Deus por estar tendo aquela oportunidade. Se é uma prova, concluímos uma fase e, portanto, abençoado o momento onde eu posso seguir a minha jornada para a frente. Se é uma expiação, chegou aquele momento que eu tenho de reparar aquilo que eu fiz errado lá atrás. Bendita a oportunidade também. Deus, na sua bondade maravilhosa, Pai eterno, consciencioso, amor, só amor e luz, nunca vai nos dar um fardo maior do que a gente pode suportar. A prova é grande porque nós temos condições de dar bons passos. A expiação é muito difícil, é muito que nós estamos reparando. E estamos reparando porque temos condições. Não nos faltará o apoio espiritual. O nosso anjo de guarda, os companheiros da espiritualidade, todos estão aí no nosso entorno. E quanto melhores forem os nossos sentimentos, quanto mais o nosso coração estiver ligado em amor, em agradecimento, mais facilmente a espiritualidade irá nos ajudar. Se nós estivermos ligados em energias negativas, em pensamentos desagradáveis, se nós estivermos pessimistas, é mais difícil da espiritualidade nos ajudar. Não quer dizer que estamos abandonados, não quer dizer que não seremos ajudados, mas é mais difícil, a sintonia é mais difícil. Nós colocamos outros irmãozinhos em situação semelhante no caminho, e aí ficam duas vozes falando aos nossos ouvidos, os bons espíritos nos mostrando o caminho, nos mostrando a saída, mas eles só mostram o caminho, eles não nos levam. Depende de nós, o nosso livre-arbítrio, nos colocarmos à disposição para seguir o caminho reto. Mas se nós estamos aí com pensamentos desagradáveis, nós começamos a ouvir também os nossos irmãozinhos que sofrem e fica mais difícil de nós entendermos qual é o caminho correto e fazer a escolha correta. Por isso, elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Agradeçamos as oportunidades benditas, sejam elas quais forem. Aproveitemos os bons e os maus momentos, são eles que compõem a nossa jornada evolutiva. Agradeçamos a oportunidade sempre, tenhamos fé sempre e nos coloquemos à disposição sempre para aprendermos e para sermos úteis. Então a lição de hoje é exatamente: peguemos o giz-alvo que são os nossos bons sentimentos, os nossos bons propósitos e coloquemos no quadro negro, não negro no sentido de feio, negro no sentido dos acontecimentos, do que é necessário fazer, como a lousa lá estar para eu elaborar nela desenhos, inscrições, boas, bonitas ou não. Eu sou o artífice do meu amanhã. Vou procurar entender e fazer da melhor maneira possível, para que a cada momento, a cada vez mais, eu possa evoluir e pelo meu próprio exemplo eu vou trazendo semelhantes comigo. Eu vou exemplificando para os meus filhos, para os meus entes queridos, para as pessoas que se relacionam comigo. Então eu não estou apenas fazendo bem a mim, mas eu estou fazendo bem àqueles que estão ao meu redor. Pensamentos elevados. Ligações com a espiritualidade evoluída fazem bem a qualquer instante,
em qualquer momento, são as vibrações de amor, as vibrações positivas, que devem nos acompanhar em todos os momentos. Pensemos a respeito. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz de Deus. Aproveitemos então esse bendito momento que nos une e vamos procurando envolver os nossos corações em muito amor, em muita luz, em muita paz. Este é o abençoado momento do nosso encontro, onde nós podemos, devemos e precisamos ser úteis, e faremos isso através das nossas vibrações. Portanto, com o coração pleno de amor e de boa vontade, nós vamos seguir o roteiro das vibrações. Então, a partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar e desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado, que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e com justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, de amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos nossos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas, janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem todos na paz de Deus. Graças a Deus.